hoje no primeiro café de Anjinha. Eu quero agradecer a Ana Lucina, a Ana Clara e a Miriam por participar. O tema de hoje nós vamos falar da questão do trabalho com o marido, a dificuldade, os obstáculos e o que é bom trabalhar com o marido e o que traz isso de validar a vocês a percepção matrimonial e a percepção sócias. Nada que nos possa nos engrandecer no momento vida, trazendo também a vertente que podemos olhar com um olhar de empatia quando estamos vendo marido e estamos vendo sócio. Eu fui convidada pela empresa, foi feito lá um processo para saber qual dos enfermeiros tinha mais posicionamento, habilidade para esse cargo de coordenação. E aí eu fui convidada, para mim foi uma surpresa, porque na verdade, né, eu não tinha experiência nenhuma nesse coordenação. Cargo. De coordenação, nunca tinha trabalhado, né? Mas aí eu assumi, só que assim, mudou bastante minha vida, porque eu saí de plantão para um cargo de coordenação. Aí muita gente dizia assim, mas vai ser mais tranquilo, né? Você vai sair de um plantão de 12 horas, cansativo, chegar em casa cansada, e o cargo de coordenação é mais tranquilo, porque é só horário comercial. Só que é o contrário, né? Só que não. Só que não. Só que não que eles vão ficar com os bastidores, e o bastidor da administração é o pior que tem, né? Ela vivenciou Isso. Comigo. E aí eu passei foram 9 anos na assistência e mais 9 na coordenação, né? E então, assim, todo o crescimento profissional meu foi lá, como enfermeira. E aí, quando surgiu a oportunidade de eu sair dessa área para empreender junto com meu marido, né, eu fiquei um pouco na dúvida em relação a, meu Deus, será que se eu vou saber? A minha dor não era deixar o que eu tinha, o emprego que eu tinha. Porque, assim, lá na empresa, eu acredito que eu já tinha crescido o que eu tinha que crescer. Não tinha mais para onde ir. Eu já tinha contribuído bastante, né, e ali eu não tinha mais o que fazer, né? Eu ia continuar levando ali em banho-maria até quando desse. Mas aí surgiu essa oportunidade de me desafiar. Só que a Ângela sabe que eu tenho esse problema, né? De sair da zona de conforto. Eu acredito que muita gente tenha. Ela não gosta. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa de rotina. Então, para mim, se todos os dias eu fizer a mesma coisa, para mim tá ótimo. Também tá feliz, também sabe. Eu sou assim. Então, assim, aquele dia de acordar e não saber o que vai fazer... Acordar e não saber o que vai fazer no dia, para mim, gerava muita angústia, né? Ficava muito ansiosa. Mas aí, eu passei por um processo pessoal esse ano, que também foi o que me ajudou, além da ferramenta, que foi a questão da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 20 anos. Aí, ressonância com ela, fala da filha. E ela estava já há 2 anos fazendo cursinho, buscando entrar na faculdade. E é aquela coisa, eu acho que enquanto a vida dos filhos da gente não anda, a gente meio que fica travado também, né? A gente só consegue fazer alguma coisa Mesma quando dor, o filho né, Miriam? da gente... E aí, quando esse ano, quando a gente saiu a aprovação dela, né? Que aí a gente organizou a vida dela, aí parece que saiu 1 milhão de quilos das minhas costas. Foi. Né? Aí foi quando ela criou forças para olhar para ela. E aí eu comecei, não, pronto, a vida dela tá resolvida, beleza. Apesar de eu ter mais um filho, mas ele é mais novo, né? A minha preocupação era mais com ela pela questão da idade, né? E o que ela queria era aquela coisa muito arrastada, ela queria um curso que é muito difícil de entrar, que é o curso de medicina. Mas aí ela conseguiu. E aí quando ela conseguiu, parece que eu disse, não, agora realmente eu preciso olhar para mim. Né? Eu já fiz a minha parte como mãe, lógico, eu ainda tenho muito a fazer, mas isso que estava me incomodando muito, então isso estava me atrasando, eu acho que isso estava me atrasando nessa decisão, e na verdade assim, Fernando já me pedia muito, claro, eu preciso de você aqui na empresa, tá muito sufocante, tá muito sufocante para mim, você vindo, a gente é totalmente diferente. A Ângela conhece os dois. A gente tem uma personalidade oposta. É a mesma frequência dela. Só que lá na casa dela é diferente. Ela é dominante e ele é o contrário. Fernando é dominante e ela é conforme. Fernando é extremamente agitado. Fernando é extremamente agitado. Também, né? Dominante comunicador. E assim, ele também, acumulando muita função e não estava conseguindo fazer tudo. E ele dizia, eu preciso do seu equilíbrio, justamente da sua calmaria aqui dentro para poder dar uma balanceada aqui nas coisas. Ele não conseguia. Eu ainda mentorei ele não conseguia. Teve uma hora que eu disse, eu vou lhe deixar. Eu vou lhe deixar. Deixe Clara entrar. Clara vai entrar, as coisas vão funcionar. E aí, quando Clara entrou, eu disse, Clara, fica e eu saio. E aí, assim, a paz reinou, né? Foi. E aí juntou, né, esse processo pessoal da filha com a ferramenta. Foi realmente, assim, o que eu precisava para poder tomar a decisão. E, como a Ângela estava falando aqui, foi muito rápido, porque se não fosse rápido assim, eu não ia conseguir. Porque ela é conforme. Eu não ia.
eu ia demorar a decidir. Então eu pensei assim, não, Demora muito. já que eu decidi, eu vou aproveitar a onda agora, porque se eu Se eu parar... parar, se esfriar, amiga, isso. eu não vou, não. É. Inclusive, todo mundo ficou surpreso. Foi. Né? Todo mundo ficou surpreso, porque ninguém imaginava que fosse agora. É. Né? Todo mundo dizia, não, vai Não. ser lá pro final do ano. Até eu. Quando ela disse, Ângela, eu vou pedir demissão. Eu disse, peraí, Clara. Não, todo mundo. Eu disse, todo Clara, mundo. peraí, Clara. Não, vamos puxar as cartas sistêmicas, peraí, tá, não sei o Não quê. foi você que Mas orientou. é porque eu, conforme demora pra decidir, mas quando decidir... Decide, pronto. É. Foi lá e resolve. É a mesma coisa como você naquela situação. Exatamente. Aí eu fui trabalhar no escritório do marido e disse, Clara, vamos definir isso. Aí a gente subiu, foi para os bonecos, né? Quando foi pro boneco, ela, eu disse, Clara, tu tá onde? Ela disse, eu tô aqui. Eu disse, poxa, ela já saiu. E o pior, ela já tinha saído, no processo de constelação, ela já tinha saído. Eu digo, porra, ela decidiu mesmo. E é interessante quando você vem com a vontade de resolver, né? É muita vontade. Não, e tanto é assim que quando eu realmente tomei não, vai ser agora, quando eu conversei, né, com as minhas chefes, realmente aquilo me deu muita paz. Então eu disse, não, realmente eu fiz a Tranquilidade, coisa né? certa. É. Né? Porque eu sou muito assim, eu sou muito do que a ação me traz de sentimento, né? É. Se ela me deixa angustiada, se ela me deixa com dúvida, eu recuo. Mas não, desde o Clara é primeiro sentimental. momento, desde o primeiro momento, eu sabia que ali eu estava fazendo o melhor, né? Assim, lógico. E o melhor pra você. Isso. Eu tô ainda no processo, porque foi bem recente, acho que não tem nem 2 meses. É. Né? Na verdade, eu finalizei mesmo no outro emprego e tô 100% no novo, tem Agora. 2 semanas. 2 semanas. É. É. Mas desafiador. É bem desafiador, porque é uma área totalmente diferente, né? Mas aí vamos ver a história de Ana agora, para depois falar dela e aí falar dos desafios diários. Vamos lá, Ana. Agora, como foi? Você e Ed. Eu não sei se com as meninas acho que vocês casaram primeiro para depois entrar pro Sim. negócio, né? Comigo e com a Ed foi diferente. A gente se tornou sócio para depois se casar. Sociedade antes. Uma sociedade antes, no qual a gente se formou junto. Ele sempre teve o desejo de ser dono de negócio. Eu não me via como dona de negócio. E da turma, a gente era do mesmo grupo. A gente formou e disse assim, eu vou abrir meu próprio negócio e eu quero que você seja minha sócia. Ele sempre viu um potencial a mais em mim, até quando eu não enxergava. E dentro da sociedade em si, a gente teve embates, porque ele já tinha uma carreira antes profissional, já tinha toda uma bagagem, uma maturidade que eu não tinha. Né? Então eu enfrentava muito ele, no sentido que eu não gostava das ordens que ele me passava. Só que eu não sabia que o não gostado não era o tom, era a ordem, né? Tinha uma questão lá atrás familiar. Né? Então muitas vezes ele passava as demandas e eu queria assim rebater. E aí eu não tinha o conhecimento em si ali do negócio e não era humilde o suficiente para aprender. Parece Então, com quem, Miriam? Então a gente teve... Parece com o que essa história? Comigo? Parece com a Dani. Exatamente, porque ela é igual a ele. Então a gente teve assim uns embates, às vezes ele passava uma demanda, eu ficava, meu Deus, que chato, meu Deus do céu. E ele, no tempo dele... E eu casada já? Tu já não, tava... Não, era casada. Eu até brinquei com ele depois que a gente casou, eu xingava tanto você mentalmente que você nem imagina. Pelo o contexto e tudo mais, ele tinha a visão, né, a maturidade toda de negócio. E aí foi todo um processo que ele foi me lapidando, né? Eu tenho ele hoje como meu principal líder. Então, foi o primeiro líder que eu conheci, é o que me mentora. Então, tudo que eu sei hoje de negócio foi ele que me ensinou. Não foi outra pessoa. E qual é o negócio de vocês? Treinamento. A gente tem um negócio de uma empresa de educação, né? Onde a gente tem treinamentos, imersões, mentorias. O foco da gente é educação. Mas sempre foi esse. A gente iniciou com consultoria, depois a gente migrou para educação de forma geral, né? Não só abrangendo só consultoria, mas de início foi consultoria. Só consultoria. Então, foi alguns embates, só que eu era reativa. Ao ponto. Eu era reativa e ao mesmo tempo não era, porque eu brigava mentalmente com ele, só que eu não externava. Que era pior. E Ela que- guardava a emoção. E era pior, né? Muitas vezes ele não entendia minhas caras e bocas, tal. Ele chegou até a filmar minhas caras e bocas quando ele passava uma demanda. E dizia, você age dessa forma. Eu dizia, eu não ajo. E aí ele tirava foto, é assim que você fica quando eu passo uma demanda. E quando a gente decidiu casar, e eu tava até fazendo Uma análise. uma análise, né? Olhando, a gente sentou, né? Quando a gente sentou como sócio, a gente sentou e fez o contrato social, né?
E quando a gente decidiu casar... que Fez o foi- combinado. E agora a gente vai pro nosso contrato de casamento, né? E a gente sempre deixou muito claro. O que é que importa pra gente? É o negócio ou é o nosso casamento? E a gente decidiu, o casamento sempre vai estar acima do negócio. Se chegar em determinado momento da jornada em que eu não me sentir confortável em estar mais na função, como empresária, como sua sócia, eu prefiro sair da empresa e a gente continua o nosso casamento. É Isso. mais importante. Você arruma outro sócio, outra sócia, porque eu sei que dentro de uma sociedade, se for para romper, eu romperia em vez dele, porque sempre foi o sonho dele ser dono de negócio e tudo mais. Então, nunca se teve uma receita de bolo no nosso casamento, mas a gente sempre teve princípios. Então, até que ponto a gente vai aqui, até que ponto aqui a gente atua com a questão de trabalho, e a gente, né, tem convivido nesse sentido muito bem. E aí, quando eu passei pelo processo, eu descobri duas coisas. E é que eu tô trabalhando. Que eu sou reativa Uhum. e que eu também tenho muito orgulho ainda para ser trabalhada. Descoberta boa, né? Vamos tratar Não, isso. não foi muito bom. Não foi muito boa, não, né? E eram coisas que ele Vamos já... modificar esse ego, né? E eram coisas que ele já me dava o feedback, que nesse sentido, Ed Carlos é totalmente o meu oposto. Ele é muito humilde, ele é muito assim, ele resignifica muito rápido, reconhece muito rápido. E aí quando caiu a ficha, de fato, é uma coisa que eu venho trabalhando e tenho pedido para ele, né? Vá me empolgando para que de fato, cada dia mais eu venha morrendo desse orgulho, porque querendo ou não, afeta tanto no negócio como na vida conjugal. E principalmente no negócio, né? Porque, assim, são pessoas que têm o mesmo perfil de treinamento e automaticamente fica impondo, né? E aí, se eu for pro lado do orgulho, quem vai se sabotar sou eu. Porque eu não tô querendo dobrar, né? E quando a gente cai nesse cenário de se olhar e ver que isso é tão pequeno, né? Por que eu tô enfrentando isso aí? O que é que eu preciso ressignificar dentro de mim para resolver isso? E todo o processo na parte, né, do conhecimento, do desenvolvimento humano, que ele me trouxe também, né? Então, eu sempre vejo a nossa relação, primeiro, que Deus conduziu tudo e que Ele que me encontrou. Sempre foi Ele, nunca foi sobre mim. Porque foi Ele na sociedade, foi Ele que deu o primeiro passo na questão do nosso relacionamento, então sempre foi sobre Ele. Ele sempre deu o primeiro passo. Né? E depois que eu entrei em todo o processo, eu até estava refletindo, né, quando você falou sobre o tema, vai ser casal e tal, que na organização, nosso foco é o que é resultado. O resultado é lucro. E no casamento, sobre quem? É sobre nós. Isso, garota. Então, No casamento é sobre quem? Uma pergunta para as três. Né? Eu e você. Então, a gente tem que fazer tudo para que não haja ruptura, né, entre esse nós. E que se houver, quem vai ser o dano? Vai ser os dois, né? Nunca, então, como é uma só carne, literalmente, então, somos nós aqui. Então, o que a gente precisa fazer para que a gente esteja sempre bem? O nós. Né? Porque se a gente estiver bem o pessoal, a gente vai estar bem na empresa. E não tem como separar. A gente E o pior que mas não tem assim como separar. Aqui é meu sócio e depois a gente vai para casa e eu não vou ver o meu sócio no meu marido e não vou ver o meu marido no meu sócio. Porque é frequência. O tempo Você tá com aquela pessoa 24 horas. Agora eu tenho que saber dividir quando ele é o meu marido, quando ele é o meu chefe. E aí é onde vem a parte, quando é que eu vou quebrar o meu orgulho? Quando é que eu vou olhar para mim e saber que eu tenho que ter a métrica de enxergar que ele tá certo e eu tô errada? E aí, quem é conforme tem esse perfil, assim, de achar que ficar só na sua percepção. Não, essa é a minha percepção. Ele tem que mudar. Mas e se ele não mudar? Qual é a minha ressignificação diante disso? Qual é o meu olhar para esse ponto? Aí eu olho para dentro de mim ou eu olho para o outro, né? Porque se a gente fizer assim, tem 3 olhando para a gente. E tem um só olhando para ele. E é sobre essa fala que é bem interessante ela pontuar. Quantas vezes vocês, dentro do trabalho, vocês passam por isso? Né? Essa dor dela, eu acho que reflete em vocês. É a dor também de estar dentro de casa e ter esse mesmo fator. Né? Porque tem a parte que ele quer e até quando eu estou abdicando e até quando ele não está abdicando. E até quando eu preciso resolver a gente sentar e conversar. Porque o casamento é sobre nós e a empresa é sobre quem? É só sobre o CNPJ? Não, é sobre vocês também. Né? É saber entrar e sair pela mesma porta todos os dias, sabendo diferenciar que o problema do trabalho fica no trabalho e o problema da pessoa, do casal, fica em casa. Mas nem sempre fica, né?
Na organização a gente substitui, né? Mas Substitui. não tem como substituir Não tem. família Não quando tem. você casa, né, com o pensamento de você construir uma família, de permanecer junto para sempre. Então, a gente sempre contou o que é que vai pesar sempre o nosso casamento, a despeito de qualquer coisa. E uma coisa que eu sempre falo como gestão, como administradora, Clara, sempre ouvi essa fala minha, todo mundo traz problema de casa para o trabalho, não tem esse. A gente é egoísta, só se coça para dentro. Então, a gente vai sair de casa com um pensamento formatado do que aconteceu em casa. Se eu trabalhar numa empresa que não for o meu marido, eu vou chegar lá e vai reverberar. Eu vou vociferar de alguma forma. Mas como eu tô com o meu marido, eu vou falar, porque eu tô em casa. E eu vou achar que eu tô em casa. Ou não é? Isso não fala as atitudes, né? As caras e bocas. A caras e bocas. Tem coisa pior do que caras e boca, não, filha. O rosto, ele fala, o corpo, ele fala muito mais do que a Eu boca. acho que esse é o modo conforme, né? Sim, que esse era o meu caso, né? E De Alderi. Que ele não escuta. O problema dele é que ele não me escuta. Assim, eu quero dialogar com ele sobre aquele problema que houve ali, mas ele não quer escutar. E aí, às vezes, quando a gente não quer escutar o cônjuge, né? E a gente vai no limite, aí tem que entrar uma terceira pessoa para falar o que você já falou, só que ele vai ouvir por outra perspectiva, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei Ele na área do escutou, ele já escutou comigo. desenvolvimento humano, e Só que ele tem um trauma muito grande. eu brecava muito, né, com meu sócio, não queria ouvir, eu pensava que era perfeita e tudo mais, era dentro da perspectiva dele, aí chegou, ou você faz, Sempre achamos que somos ou perfeitos. você vive o processo, ou não tem como a gente continuar como sócio. Aí assim, agora lascou, porque eu não tenho Ou eu vou, eu vou. maturidade nenhuma para iniciar um negócio sozinha. Eu nem me via abrindo um negócio sozinha. E aí eu disse assim, eu vou sentar na cadeira, eu vou viver o processo. E aí quando eu retornei, foi muitas fichas caindo o tempo todo. Era isso que e aí eu voltei toda assim, né? Era tudo que você fala. E aí começou o processo de transformação. E aí a gente foi para outro nível no negócio. Porque quando a gente Porque deu start. Deu start, eu acordei. Foi o que aconteceu com ela agora. Quando você Ela tá até passa filmando. muito tempo brigando ou discutindo, você tá perdendo tempo em muitas coisas. E aí era o que estava impedindo da gente ir para outro nível no nosso negócio. Aí quando a gente se alinhou, aí pronto. É porque No assim, fala. No meu Clara. caso, né, no nosso caso, eu tenho certeza que a gente não ia ter essa mesma conexão que a gente tem hoje se a gente tivesse feito o processo contrário, né? Primeiro, ter entrado em sociedade lá atrás. Porque a gente casou muito jovem, né? A gente casou muito jovem. Casou com 19 anos. Foi. E a gente mal se conhecia, a verdade é essa. Né? A gente mal se conhecia, porque eu praticamente estava saindo da adolescência, ele era um pouco mais velho, mas a gente cresceu, a maturidade da gente cresceu juntas. Então, assim, eu acho que esse foi o momento certo da gente ter trabalhado juntos, porque talvez antes a gente não ia conseguir. Não ia conseguir. Porque já ia ter muitos A gente muitos chegou no processos. nível de maturidade emocional do casal que realmente agora a gente consegue trabalhar Funilou. juntos. Porque antes talvez a gente não conseguisse. Porque assim, a gente atropelou um pouco os processos, né? A gente casou antes de se conhecer bem. Então hoje a gente tem 21 anos de casados e eu acho que foi o momento certo de juntar agora. Porque se talvez fosse antes, eu acho que talvez a gente ia se estranhar muito. Né? No meu caso, eu passei no processo seletivo dedicado, né? Porque ele, até os anos... Então, você preparou a Ana para ser sua esposa, assim. Eu preparei ela para ser minha esposa. Então, se fosse... Ele foi audacioso. Ele foi é. ardiloso, mas audacioso e ousado. Eu quero ela, mas antes disso eu vou preparar ela. E assim, graças a você, porque assim, quando você entrou no processo, ele deu um intimato, vá para o MTI. Né? E realmente, quando a gente passa por esse processo, que a gente se identifica lá dentro, as fichas caem de uma forma que a gente, poxa, por que eu tô fazendo isso? E é tão bobo quando a gente vê que a gente tá brigando por detalhes que não levam em consideração nada, a gente só tá perdendo momentos agradáveis e a oportunidade de vencer o negócio. Porque assim, eu vou estar reverberando só porque eu quero ter minha força, e aí vem a energia masculina. E eu fiz isso várias vezes. Eu falo como réu, confesso. Eu já fiz, eu já briguei por uma situação que eu olhei assim, poxa, e hoje eu jamais brigaria. Eu boto a minha
energia feminina e deixo ele resolver. Por quê? Hoje eu entendo que a minha energia feminina ela tem que estar lá em cima. Mas eu fui criada com duas pessoas que eram um casal que tinha muita energia masculina, meu pai e minha mãe. Então todos os dois estavam lá resolvendo as coisas, botava a gente para resolver e a gente sempre foi assim, resolutivo. Então automaticamente eu trago isso arraigado. E quando eu entendi isso no MTI. E quando eu cheguei lá, que uma amiga me fez, amiga, tu tem muita energia masculina. Deixa o homem te conduzir. Aí eu, eita. E eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. O meu ex chegou pra mim e fez, eu posso. Eu tava de perna quebrada, me levantei, eu fui tomar banho. Eu posso lhe levar pra tomar um banho? Eu digo, eita, gota. E automaticamente, por quê? Porque a minha independência, que é o que acontece com Miriam. O tempo todo eu quero resolver, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas quando eu deixo a minha energia feminina, Ele não... a dele não, a masculina não aflora, não. Aí isso é uma coisa que pesa, porque ele tem energia porque eu feminina. acho que ele já se habituou. Né? A gente foi tomar, uma sexta-feira eu fui pra lá. Eu levei um espumante, veio? Chegou ele lá, ele fez, Brela, eu não tô conseguindo, Dera. Aí eu tô conseguindo. Ele, não, tu tá com coisa. E ou seja, ele já se acostumou. Por quê? É a frequência. O que eu convivo, eu me habituo. Então eu me habituei com a pessoa que ela é. Ela vai lá e resolve tudo. É frequência. Então o que eu tenho que aprender? A deixar de ter essa frequência. Ele e voltar. Acomodou, né? E aí é a questão de ressignificar. E ressignificar é a gente liberar dentro da gente um olhar diferente do outro. Ou seja, será que eu estou fazendo por mim ou por outro? E muitas vezes você está fazendo por impor, por delegar. Não precisa. Essa energia feminina tua pode aflorar. Tem um homem aí na tua frente? Porque às vezes quer passar uma até um pedido pro esposo é como se fosse uma delegação. É uma delegação. Eu digo isso porque eu faço. Às vezes eu falo muitas vezes isso de casa. Eu digo, amor, a gente não tá dentro da empresa, viu? Não esqueça que dentro de casa eu sou a rainha do lar. Então pode pegar o seu dominante aí tá florando e se acalmar. Mas nesse sentido, acho que tu até perguntou como é esse processo, né? E como cada um se ajuda. Se ajuda. Hoje eu olho para minha trajetória e eu devo muita honra ao meu marido, né? No sentido de validação, de vai fazer, sempre foi para frente. Vá e faça. Por muitas vezes eu me escondia. Porque ele lhe valida, e tem um problema. É o que não acontece com Miri. Miri sente muito, ele não consegue validar ela. Mas ele também não foi validado, nunca foi. Aí automaticamente eu não vou. Já ele valida muito Clara. Ele é o cara que empurra Clara. Na verdade, assim, se ele não tivesse apostado tão alto no processo, né, eu talvez não tivesse... E foi ele que apostou. Partiu dele, lógico que a minha decisão foi a final, né, porque ele sempre me deixava muito à vontade. Ele sempre dizia, eu preciso de você aqui. Eu preciso de você, eu aposto que vai dar certo você aqui, mas tudo no seu tempo e se você também aceitar. Mas, assim, foi a positividade dele que também me ajudou. Me atraiu. Porque é aquela coisa, né? Por mim eu não sairia da minha zona de conforto. Ela não sairia mesmo, não. Não, pra mim ali tava ótimo, tava tudo bem. Mas assim, ele foi me instigando. Ele foi moldando. Né? Ele foi me instigando. Moldando a ela ter um novo olhar. Aí começou a me trazer aos poucos pro negócio. Tá vendo que isso aqui, seu perfil vai dar certo aqui, nisso, naquilo. Você tá vendo que eu não consigo tomar conta de todas as demandas, essa parte burocrática, como você falou, né? Ele deixava muito enrolado, né, Ângela? Deixava muito atrasar as coisas, porque ele não tem... Ele não tem postura operacional. O perfil dele realmente é comercial. É comercial. É comercial de vendas. Então, assim, o negócio dele é estar indo pra rua, tá indo ver cliente. E a parte burocrática da empresa tá que é o que ela faz também. Travada. O que eu faço que quer matar ele é colocar ele dentro de uma sala de frente de um computador para ele ter que fazer coisa operacional de potência. Não. Ele fica também... Mas deixa ele solto para pensar em estratégia, comercial, vender, conversar. E já eu não. Eu estando ali na minha salinha, meu computador com meu sonzinho ligado, eu resolvo tudo. Ao contrário dela. Exatamente, é isso. Eu acho que esse equilíbrio que é importante. Pronto. Mas ele é assim. Como é que ele faz a arte dele? Eu chego lá, tá ele na mesinha, fazendo, eu postei esses dias, ele tava fazendo um espelho bem massa, um desenho de um espelho orgânico, ele faz isso. O sonzinho ligado, né? Tranquilo, tal, e ela lá, sentada na parte burocrática, e ele lá, numa boa, totalmente escutando o sonzinho dele, ele desenha. A primeira vez que eu cheguei lá no escritório, a gente ainda tá na mesma sala, tá dividindo a mesma sala, porque como são demandas muito novas, eu disse, não, eu me sinto mais segura com você aqui nesse momento, depois talvez eu vá para outra sala.
Mas aí, a primeira vez que eu cheguei, que eu liguei meu computador, eu coloquei som. Aí ele, de onde é que é esse som? Eu disse, do meu computador. Ele, eu nunca trabalhei escutando o seu. Eu disse, pois é. Por isso que você fica estressado, você tem que relaxar. Eu botava, mas eu tava lá, eu digo, eu posso botar som? Ele bota. É. Mas é o que acontece, o som traz paz pro ambiente, Pois é, né? eu me acostumei muito, me habituei a trabalhar escutando músicas assim, mais relaxantes. E isso me ajuda também a produzir. Clara é bem calma. Eu sou muito calma. No meu sentido, assim, em casa eu e Ed, né, pra trabalhar, eu brinco com ele direto. Não dá certo a gente na mesma sala. Porque eu venho pra fazer minha parte calma e ele começa a falar, ele começa a pensar, e ele começa a perguntar assim. Eu sou assim. Liste tudo. Eu sou assim. Liste tudo que você quer falar comigo. Porque senão se desconcentra. E eu tô aqui, tudo bem. Aí 10 minutos depois já tá falando. Isso. E você viu que isso. Eu digo, não, a gente. Tu faz isso com a Alderi. Né? A gente fez assim. Mas não, justamente. A gente vai trabalhar em sala separada, jamais. Mas esse justamente foi um pedido dele. Ele disse, eu preciso de você aqui justamente pra você me cobrar. Quer dizer, vai ter hora que você vai estar aí no telefone, louco, respondendo alguém, e eu vou dizer, não, calma, tá na hora de fazer o pagamento. Né? Você desse jeito, jeito. Ele se estressa comigo, você se estressava. Ele, não, mas eu preciso que você faça isso. Tá bom, você tá me dando um aval, né? Ele, eu, tá bom. Aí, às vezes, ele tá bem agitado, eu digo, vamos parar. Ele, o que foi? Eu, não, a gente tem que resolver isso agora. Lembra que você pediu, você rezou por isso, e eu vim pra lhe ajudar, então agora aceite. Aí ele... Não, tá bom, né? A gente tá muito no início. Claro que ainda vão vir muitos ajustes por aí. Talvez daqui a um tempo a gente realmente separe sala. Mas hoje, assim, tá fluindo bem. Separe sala. Hoje tá fluindo Miriam, bem. tu vai separar sala? Não tem como. Né? Ou não, você que goste e que fique. Não, e a gente, eu e Fernanda, a gente tem 21 anos de casamento. E assim, a gente cresceu juntos. Tu tem quantos, Miriam? Eu tenho 26 anos de casado, vou fazer 27 agora em dezembro, e a gente tem 11 anos de namoro. Aí eu já tenho... Eu quase não tive namoro. Ela teve 21 anos de tudo, né? São 22. 22, mais né? 21 de casada. 22. Mas a gente cresceu, e hoje a gente gosta muito da companhia um do outro, a gente não cansa ainda, né? Não sei se futuramente, assim, vai... Não, mas é justamente o foco, é não cansar. É implementar novas rotinas para não cansar. E como a gente faz juntos. Tudo. Você trouxe um ponto, porque eu e de casa é do mesmo jeito. E o ponto que é engraçado. Quando a gente tá cansado, a coisa que a gente mais gosta de fazer é estar um com o outro, que é quando a gente descansa. Aí você tem, como é que os dois trabalham tão cansados e é dentro do nosso relacionamento? Mas é justamente a frequência, a ressonância. O mesmo processo que acontece Grégora. O mesmo objeto do seu estresse é o mesmo objeto da calmaria. Porque a mesma pessoa que eu aprendi a estar nos dois patamar com ele, e ele é meu ponto de calma. Ou seja, em vez dele ser meu ponto cego, ele é meu ponto de calma. Então eu tenho que aprender, reaprender a conviver com ele. Então, olhar com um olhar diferente. Ele é meu marido. E, além de tudo, ele é meu ponto de acalmaria. Ou seja... E o dominante tem um pouco da ousadia, né? Porque, às vezes, até quando eu tô estressada, né? Do estresse normal, que aí ele percebe que eu tô... Aí ele chega na minha cadeira e me dá um jeito. Amor, você... Sorrisinho, amor. Eu digo, amor, não me desconcentre que eu tô aqui minha atividade. E traz essa leveza, né? Porque o dominante tem essa questão da leveza. Da leveza, O conforme é um pouco mais... intenso. É paradoxo, intenso, aquela coisa. Até parece que é frio, mas não é, porque você entra dentro da sua caixinha, quando eu terminar isso aqui... Eu vou fazer outra coisa. Clarinha! Só que o dominante, ele não tem etapa, ele passa cortando as etapas, assim, ó. Eu faço isso! Você olha assim, eu faço isso e eu sofro com o meu outro lado, porque ele é conforme. E ele gosta muito de rotina. É o dominante. Isso mata ela. E aí tem que ter hora. Tem hora pra sair, hora pra chegar, hora pra isso. Aí os imprevistos tiram ele de tempo. Exatamente. Tira elas. Que elas são. Eu odeio imprevistos, odeio. Pra mim, se todos os dias começarem na mesma hora e terminarem na mesma hora e eu for almoçar na mesma hora, pronto, Agora, saiu do que você... Inclusive, tudo meu é na agenda, né? Eu tenho uma agenda no celular e eu tenho despertadores, inclusive. Tu tem? Então, até uma hora de eu ir, por exemplo, eu vou hoje trabalhar. Eu preciso passar numa loja de tarde pra ver alguma coisa. Se o despertador tocar, eu tenho que ir. Olha, tá vendo? Será que viu, Alderi, agora? Você entendeu o que é conforme, como é que funciona? Não, e o meu processo, ele é ainda muito mais penoso, né? Tu faz isso também? Não. Minha filha. Não coloco alarme, né? Mas no sentido, por exemplo, você precisa dar uma palestra. E quando eu tava até repassando a palestra com meu esposo, né? Ele disse assim, mas você tem que ter ciência, né? Que quando a gente
que no caso, uma palestra dentro de um treinamento de alto impacto emocional comportamental, ele não se segue script, que é diferente de uma palestra Exato, técnica. não se escreve. Porque o aluno ele vai ditando o que o treinador vai falar. Isso. A gente vai acessar ali um campo e tal. E dentro da minha fala, eu fiquei umas 2 semanas, eu deitava pra dormir, tava ali recitando, de frente pra trás da palestra. E eu ficava remexendo na cama e disse, eu não tô conseguindo dormir, porque eu passei assim, meu Deus do céu, mas você tem que ficar calma. Eu digo, mas se eu não repassar, pra mim, eu não tô sem isso, mas lá Clara. vai ser totalmente diferente. É. Contudo, dessa próxima vez eu tô bem mais tranquila, né? Mas eu já repassei. Ela ficou muito tensa, ela ficou muito tensa na palestra. A gente tava ouvindo de um cliente, né, na estrada, ele falando comigo, ele disse assim, você tá pensando que assim, não, eu só tava aqui repassando uma parte da minha palestra. Eu disse, eu não acredito. De novo, De isso. novo. Não, era ele falando assim, não, isso que tu tá repassando isso, né? Porque eu tô estudando sobre algo e aí eu já vou implementar, eu tô sou assim ajustando também. de algo. É. Então, eu ajusto muitas coisas na Não, minha eu sou cabeça de- pra depois ir pro papel. Eu sou de Ele lista. já Enquanto eu não completo uma lista, Não, eu agendo, eu tenho uma agenda, mas automaticamente me tudo é na cabeça. Pronto, hoje o repertório já estava na cabeça. O que é que a gente ganha com a dominância? Na falta de ter a ousadia E agilidade. e agilidade, exatamente, que tem que ser ágil. É a vontade de exercer. A gente faz acontecer. E outra coisa, A gente não teme o medo. É porque, por dominante, não existe planos que vai contemplar o alfabeto. Né? Isso. É o plano É A. o plano A. E tem que dar o plano E tem que dar tem certo. o plano A, não tem plano E se não B. der, você tem que fazer alguma coisa ali, mas vai Quando acontecer. você vai pro conforme, não. Tem um plano A, B, C, D. Ela bota Você alarme. tem outros caminhos pra seguir, mas dominante não. Só tem esse caminho e tem que dar certo com esse plano. Mas aí eu reaprendi com agora dentro do processo de treinamento, o que é que eu faço? Hoje eu tenho uma agenda, né? Se você abrir minha agenda, ali tem. E eu tenho horários, é porque tá ali atrás. Eu tenho uma agendazinha que eu boto tudo que eu vou fazer durante o dia. E eu rabisco tudo mais. O que eu não faço, eu volto pro dia seguinte. Por quê? Até para mim gerar uma operacionalidade. Eu sou 92% dominante, gente, é alto. É igual a ele. Eu sou 92%, é alto, amiga. É 90%. E você não sabe que é aquela coisa de querer resolver, pronto. E assim, eu faço no intuitivo e dá certo. Mas eu tenho essa camada pela minha dominância. O conforme vai fazer? Não. E aí, como é que eu trabalho com ele? Porque eu tenho uma pessoa conforme Porque do é mais lado. sentimento, Conforme eu tenho que esperar. Pronto, hoje eu liguei, eu queria uma resposta imediata, né? Como ele não disse que era o que... Aí eu já me voltei pro meu corpo, disse, não era isso, não era o carro, Anjo, isso era não. Eu já tenho resolvido, né? Então, e ele não, ele tem que ter horário, ele tem que ter a hora dele, tem que começar, tem que terminar, não, tem que ser tudo cronometrado. Isso às vezes me mata, mas isso também me educa muito. E tem me educado a me olhar para um lado operacional, que é o que muitas vezes ela olha, mas ela se estressa. E aí é aquela questão da gente olhar para o ponto cego da gente, né? O carro, ele tem um ponto cego, o meu carro, o ponto cego é aqui. E aí, muitas vezes, quando eu olho para ele, eu olho para mim. Eu digo, porra, se tem um ponto cego no carro, tem um em mim. E meu ponto cego é eu não criar rotinas, que eu preciso criar. E ela me deu um insight bem interessante agora. É começar a colocar alarme nos meus horários. Porque aí a gente se educa. Aí a gente começa a olhar, para o conforme com um olhar diferente. Poxa, ele tem os limites deles. E é sobre isso que a gente está falando aqui. E o dominante também tem os dele, né? Todo mundo tem seus limites. Entendeu? Então, se a gente começar a olhar, e lá na ferramenta tem, se você olhar, tem as 4 funções, como é que eu falo com cada um. Se eu começar a olhar para o limite dele, eu não vou mais atacar, eu vou corrigir. E aí eu vou ter uma melhora de comunicação, eu vou começar a ter um diálogo, eu vou começar a ter uma melhor aproximação. Que é sobre isso, né? A gente não consegue trabalhar na sociedade matrimonial se não tiver uma boa comunicação. E como é que eu permeio isso? Como é que eu vou olhar o outro com mais empatia? Com menos reatividade, né? Então, aí eu olho para você, eu postei hoje um vídeo do abusador. E o que é o abusador? É você não deixar o outro ter a opinião, é a alteridade. Então, a opinião é minha e pronto. Não pode. O outro tem a necessidade dele, de expor, de saber, disso, daquilo. E muitas vezes o dominante quer que seja do seu jeito. Eu digo, porque eu sou assim. Eu já fui assim, hoje eu não sou mais. E hoje não, eu tirei essa capa de alteridade e eu quero que o outro tenha a sua resposta. Vai lá e veja, ó, você quer assim, tá. Então você vai fazer assim. Eu trabalho muito isso com manhinha. Manhinha é conforme ela me mata. Vamos sair, vamos almoçar, vamos. Chego lá, o almoço não tá pronto. Eu disse, mulher, eu tenho que sair, não sei o que. Não, mulher, pra quê? Então assim, eu comecei a habilidade até pela idade também.
Então aí a gente começa a ter um olhar diferente. Aí eu olho para mim, eu disse, eu tenho que controlar a minha agonia. E aí eu tenho feito esse freio de arrumação comigo mesmo. É se olhar, né? É se permitir se olhar com mais leveza, com mais amorosidade e ver com empatia que tanto nós temos nosso limite como ele também. E o negócio vai fluir se vocês começarem a unir as forças. A gente não pode soltar, né? Pegue na minha mão, pegue na dela. Porque se a gente fizer a ponte, a gente resolve. Agora, se a gente quebrar uma ponte, a gente quebra o resto. Verdade. E relacionamento é ponte. Seja dentro de casa, seja com filho. E vocês são os exemplos que arrastam, porque vocês têm em casa filhos, né? Vocês dois, ela não. Mas aí, tudo que vocês fazem, eles vão ver para vocês. E o exemplo de vocês vão trazer. Não, meu pai fazia isso. Porque o que vai arrastar é o exemplo. A sua filha vai ver o que acontece dentro de casa e vai levar para a vida dela. E seus filhos também. E é sobre esse processo, né? Eu trouxe a mensagem de lá em Lufs, que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Mas vamos pisar a vida toda. Mas a gente não precisa rememorar com reatividade tudo que a gente pisa. Outras vezes é a gente ressignificar esse momento que a dor da nossa infância, que a gente trouxe dos nossos maiores mentores, que foi pai e mãe, é ressignificar o olhar dos nossos pais. É liberar perdão, é olhar com amorosidade e dizer, ó, eu honro tua vida, pai e mãe, mas eu não preciso ser igual a vocês, eu vou ser diferente. E seguir meu caminho. Seguir firme, olhando com amorosidade para a família que vocês construíram. Seguir sem as mazelas dos pais, né? Deixando para trás, né? Sem as mochilas emocionais dos pais. Porque quer queira, quer não, você, Miriam, ela é uma pessoa muito bem resolvida. Os pais dela, eu desde pequena, convivia dentro da casa dela. O pai dela era aquele cara dominante que era um Chevette branco, eu me lembro como hoje. Ele deu o carro para ela aprender. Eu estava aprendendo a dirigir, saí com o carro pela frente. E ele foi uma pessoa que me impulsionou. Né? E automaticamente a família dela é muito unida, muito junta. Se qualquer festa, todo mundo junto, mesmo muito de irmãos. Só que a família do marido dela não. 3 irmãs, 5 irmãos, né? Mas cada um por si, Deus por todo. O pai era caminhoneiro. Tem várias mochilas emocionais. A mãe rígida. Vai ter o quê? Um filho rígido. Ela botou uma doença nele sem ter. E hoje traz isso. Ele diz, eu sou doente do pulmão. E o pulmão é medo, né? Automaticamente ele traz uma leveza no calma. Não. É uma pessoa insegura. Tá trazendo isso para quê? Para a filha. Automaticamente eu reverbero isso em alguma coisa. A filha dela tem essa mesma percepção. Por quê? Porque é ciclo repetitivo. Como é que eu faço? Ele não abre mão disso. Não abre, Porque qualquer coisa que a gente faça... Não, mas lá em casa tinha horário para isso, tinha horário para isso. A mãe dele é extremamente conforme. E eu fui criada assim e aqui na minha casa vai ser assim. E ele é rígido. Tem que ter a flexibilidade, né? E ele não tem. E aí quando tem... Isso. Pois é, o que mata ela é isso. Então assim, como é que eu posso olhar para isso, olhar com ele? E o bom do dominante com o conforme é isso, porque o conforme ele segura o dominante. Mas as habilidades se complementam. Exatamente. E é sistêmico aqui, tem 2 dominantes e 2 conforme. Não é à toa. Mas vamos lá, Miriam, conte-me. Como foi foi reflexivo de todas essas histórias das meninas? Não, o meu caso foi, eu trabalhei 10 anos com o meu esposo em uma empresa, né? Só que a gente fazia coisas diferentes. Ele tinha um departamento dele e eu tinha o meu. Até aí... Isso na ótimo, Cadiza, né? não foi? Não, na IMEC. Na IMEC. Aí, quando a gente saiu da IMEC, eu montei outra coisa para mim, sair desse foco do vidro, e ele continuou ainda na IMEC. E eu saí e montei uma esmalteria para mim. Aí... Eu lembro. Atrás da SOS. Aí eu ainda fiquei... Acho que uns 2 anos só. 2 anos com a esmalteria. Aí ele, nesse intervalo, ele saiu da empresa e montou a dele. Aí ele montou com um sócio, um montador. Aí ele começou o negócio começou a crescer e essa parte burocrática ele não sabe lidar muito. Aí tava meio que é o caso dela. Ele estava meio perdido e não, tinha muita coisa sem controle. Aí ele, Miriam, é melhor tu vir trabalhar comigo, que eu arranjar outra pessoa. Pelo menos tu já sabe, já conhece esse ramo, tudinho aqui, né? Aí eu fechei a esmalteria. Juntou de novo. E... Só que agora na empresa de vocês, sim, né? Só que é muito diferente você trabalhar numa empresa, né? Em departamentos diferentes e você trabalhar junto. Cara a cara. Porque Cara a crachá.
É difícil, assim, porque eu sou muito de decidir as coisas. Ela é parecida comigo. É E igual a mim, ele- ela. E ele Dominante. demora a decidir as coisas. Aí começa o embate já aí. É, ela sofre. Aí ele não tem paciência porque eu sou muito Ativa. ativa. Eu resolvo tudo. Eu resolvo tudo. Ela tem muita Eu não energia. espero. Vocês, É. vocês não planejam, não. Vocês executam. Executa. Mas eu vi planejamento. Ela tem. Planejamento já foi executado, gente. Já foi, exatamente. Não vai planejar. Ó, ela tem muita energia masculina igual a mim, né? Teve um dia que eu cheguei lá na F. Ela chegou, aí tava fazendo sol. Ela falou, eita, peraí. Ela, e dentro de 2 minutos, ela baixou o negócio, ela de salto, viu? Baixou o negócio, não, vou ligar o sol aqui, não sei o que, deixa eu puxar essa cadeira aqui. Ela arrumou tudo e eu só parando, disse, meu Deus, a energia masculina dela é alta. E aí- Não foi naquele dia que a Alderi ia fazer o treinamento. Fazer o treinamento. E eu ia embora. E ela ia embora. E Aí ela eu- querendo sair. Aí eu baixei as portas Foi. da loja. E ele sentado. E eu sentado, aí eu arrumei lá a mesa, botei as coisas tudinho, tirei o lixo, não foi? Foi tirar o lixo, Tirei o lixo, varreu. E eu parada, só baixei olhando. as portas. Pronto, vamos embora. Fica aí. Fica aí. Aí eu Meu Deus do céu, baixou o caboclo da dominância dela. E eu me vendo nela, né? Porque eu sou geralmente assim. Quando eu tenho uma coisa para resolver, às vezes eu sou puxada o freio de arrumação também. Quando eu me lembro que a minha energia masculina é alta, aí eu vou lá e digo, peraí, não, deixa ele agir. Ela costuma dizer que eu e Fernando vão atrás de uma briga. E ela corre. Eu corro. Ela corre e eu vou atrás de uma briga. Botou na minha frente, eu pego. O Fernando é assim também, ele vai atrás da briga. É. Eu não, eu corro da briga. E Miriam é do mesmo jeito. Já a Alderi, ela sofre, porque ela quer resolver as coisas. Ela quer. Agora, o cara, ele é um arquiteto de mão cheia. Só não é formado, mas faz tudo. E ela lá, Alderi faz isso, e ele lá, no descanso. Pronto, hoje, se ela não estivesse aqui, era para ela estar pronta, não era, Miriam? Para ir para casa, porque hoje ele tem que ter o churrasco dele, então ele vai ter que comer o churrasco dele. E se passar da hora do churrasco, pronto, ele perde É a um noite. estresse. Aí ele disse, toda sexta é isso, acontece alguma coisa. Que ele quer chegar cedo. Porque Ela tá indo porque ela é assim. Clara também é assim, mas Clara é mais liberal. Mas, Semana passada eu falei pra você, eu não vou mais fazer isso mais ditado, porque toda vez que eu planejo, eu não vou nem planejar mais. Mas olha, na sexta-feira, tal hora, não invente nada, porque eu não vou fazer nada. tá vendo aí, Clara? Perfeito. O conforme, ele não quer sair da sua zona de conforto. Ele quer ficar lá. Agora, se ele soubesse que é tão bom sair da zona de conforto, que a gente se ressignificar, se balançar. Agora, para ambos os perfis, é o termostato da paciência, né? Porque O termostato da dominante paciência. que não tem paciência, aprenda a ter. Ou é o inverso? Não, É isso mesmo. E o conforme que é mais paciente, E aprende a se mexer. aprende a se mexer e vai assim, calma. Só que calma. o meu conforme não tem nada de paciente. Não. Agora ele é um conforme impaciente. Mas Não foi sei uma como coisa é que isso, até não. conversei com as casas. Como a gente vive em casal, eu disse assim, são o oposto, assim, é ressonância, a gente, querendo não, pega um pouco do outro. Eles Lógico. dizem, você tá ficando impaciente. Ele disse Você era contigo? mais paciente, mas assim, é porque a gente tá em ressonância. Tá Eu tô convivendo. pegando um pouco da sua agilidade, assim, que não tem que ter muita paciência, tá, pra fazer as coisas, e tô ficando assim. E aí ele ficou dando risada, assim, mas e você É a tá convivência. se tornando um pouco mais paciente, porque tá ficando assim, o oposto. Ele tá paciente com você, porque ele tá aprendendo a lidar com o seu jeito, porque é essa a frequência. Nós somos frequência, e se a gente tiver, somos o app das 5 pessoas que nós convivemos. Pois E é. se automaticamente a gente tá na frequência dele, automaticamente a gente vai estar igual, fazendo ressonância. Nem no mesmo espaço, nem na mesma hora, mas vai ter semelhanças de momentos que a gente vai estar com as mesmas atitudes. E é o que acontece. E o pior, agora é o que é o contrário. Ela é invertida, ela tem uma paciência de Jó. Miriam tem uma paciência que eu digo, Miriam, pelo amor de Deus, tem hora que eu não olho pra cara, porque eu não tenho a paciência que ela tem. E eu vejo isso, mas ela tem um pouquinho de conforme lá no final. E ele tem um pouquinho de comunicativo também. Só que diante dos perfis, eles se sabotam em algumas circunstâncias que é natural, que é o nosso perfil de ser humano, né? Nós temos nossas frequências do dia a dia. Mas eu acho interessante porque quando ela se sabota, ela fica de cara feia, assim. Teve um dia que eu cheguei, aí estavam os dois com a mesma blusa, né? Só que a cara dos dois estava bem... Eu digo, eita, que hoje vocês estão em ressonância. Aí ele, tão parecidos, estão em sintonia.
Só que a frequência já no final não tava, né? E é sobre isso. É a gente conviver o dia todo com a mesma pessoa, mas em duas situações diferentes. E como quebrar esse orgulho, Ana? Me diga aí. Acaba se, na verdade, você acaba se forçando a dominar os 4 perfis, né? Exato. E Mas é agir isso? de acordo ali com cada momento. Como moer mais o orgulho, né? É, Porque moer. eu já começou a ser quebrado e dói. Dói na pele, né? Dói muito, porque às vezes você não quer, né, admitir. Sair da sua zona de conforto que você tem esse defeitozinho, né? Ou então essa frequência que você nem se percebe. E a questão do casal, né, se tem uma pessoa que pode te dar um feedback de forma assertiva para você melhorar, é quem convive com você. É, isso. E quando ele dá um feedback, não é um feedback, é porque eu quero ser melhor do que você. Não, porque sabe realmente que você pode ser melhor ali, né, melhorar. Que é o que acontece muito comigo e com o Ed, né? Ele é muito pronto sempre para ouvir. E eu também, em relação aos feedback dele. Então, se tem um feedback que eu acredito 1000%, é quando eu recebo do meu esposo / sócio, né? E como quebrar é você ter empatia pelo outro. Isso, chegou uma palavra bem Porque interessante. quando Eu preciso ser empático para que o outro seja comigo, né? Porque quando vem e fere o meu orgulho, não é que tá ferindo, não é que ele tá me ferindo, ele tá tocando ali na ferida, ainda que eu não sarei, né? Que eu tô num processo ali de transformação. Mas, poxa, mas por que ele tá falando assim? Se eu tivesse no lugar dele, né? Que é hoje que eu busco, às vezes quando o Ed fala alguma coisa, eu busco pensar dentro da perspectiva dele. Para que eu não seja tão reativa, né? Dentro da minha cosmovisão, dentro do meu mapa, né? Que mapa não é território. Mapa não é território. Mapa não é território, a gente fala muito sobre isso. Geograficamente você começa a pegar espaço que não é seu. E automaticamente você invade o dele, né? Quantas vezes você invade o espaço dele e você não está nem percebendo. Mas quando ele vem e invade geograficamente seu espaço, você já grita, né? Que é o mapa. Eu acho que o grande problema de Alderi, nosso, né? Eu e ele, é o diálogo, né? Porque pronto, se eu tiver uma opinião, ele não escuta a minha opinião, assim, mas é tipo assim, de propósito, entendeu? É como que ele não quer dar o braço a torcer com aquela minha opinião, aquele meu porque ela sugestão, é dominante, uma coisa assim, ele não aceita. Mas em virtude dos processos dele, a gente já conversou sobre isso. Exatamente. Ele tem muitos traumas e ele foi polido de falar. Você teve uma fuga de ficar olhando. Ele teve uma fuga de ser tolhido. Então hoje ele tem uma dificuldade de vociferar, de falar. E o cara é grandioso nos processos e tal, e ele é tolhido. Agora, a energia que é o que eu provoco ele muitas vezes na energia da raiva. Aí na energia da raiva ele vai e toma a postura dele de se movimentar, que aí é massa. Ele vai lá, faz, que nem sente. E depois eu recebi um feedback dele que ele fez: Ângela, você fez uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer por mim. E é essa energia boa que a gente precisa utilizar, né? Quando a gente vê a parte negativa, que a gente já está gerando o orgulho, ou seja, a gente vê que ele está invadindo nosso espaço. E eu olhar para a energia da raiva, espera aí, o que é que eu posso ressignificar nesse momento olhando para ele? O que é que eu preciso aprender nesse momento com ele, né? Pergunta, Ginha. 3 coisas que eu acho importantes. Você dosar o ego e o orgulho. Isso. Porque quando o ego ou o orgulho se manifesta, principalmente na organização, não é sobre ser melhor do que o sócio. Isso. Porque cada um é bom dentro da sua especialidade. Né? Então, ter esse olhar empático. Tem muito isso, tem coisas às vezes que eu levo pra ele que ele diz, mas Ana, essa é sua expertise, é sua área. Eu não sei opinar sobre isso. Toma a melhor decisão que você vê que vai ser bom e efetivo pro negócio. Que não acontece com ela. Autoconhecimento, né? Então ambos têm que saber se autoconhecer e adquirir maturidade emocional. Porque aí eu sei que no momento que chegar a determinada situação, né, tanto dentro do negócio ou em casa, eu vou saber reagir na forma certa, na intensidade certa, no momento certo. Então, meu sócio falou dessa forma, eu não gostei muito, mas como é que eu vou reagir, né? Pensar que não é o momento de eu ser reativo, né? Realmente, vou guardar aqui em outro momento, quando você estiver mais calma a gente conversa. Então,
Eu acho que essas 3 coisas são muito importantes, tanto no relacionamento como no negócio. Mas essa é uma coisa bem interessante. Mas nem todo mundo tem o seu autoconhecimento. Nem todo mundo se permeiam a se permitir olhar para dentro. E ver que precisa ter essa maturidade. E entender que Miriam, ela tem uma vertente diferente da minha. E ele sabe, eu já disse a ele. Ele fez, Ângela, eu preciso fazer mais isso, mas eu não consigo. E eu entendo por quê, porque eu sei o perfil dele, eu sei o que ele passou diante dos traumas que ele teve. E é bem arraigado maternalmente que ele traz isso. E tem hora que ele olha para Miriam não como esposa, ele olha para Miriam às vezes como mulher, como mãe. A gente entrou para a parte familiar, mas eu não posso deixar de falar. Fale. Quando... Trouxe uma vertente aí. Por que eu trouxe a questão do que eu batia de frente com o pé de Carlos, né? Eu tive pai e mãe, contudo, eles exerceram os papéis diferentes. Então, nenhum dos dois desempenhou o papel que deveria ser na minha infância, né? Então, minha mãe exerceu o papel de pai, então nem foi pai e nem foi mãe. E meu pai também vivia no papel da minha mãe, então nem foi pai nem foi mãe. Só que, e aí vem cada um com as suas mochilas emocionais. Exatamente, cada um tem suas mochilas emocionais, é o caso dele. Ed Carlos, ele teve muita liderança, o pai e a mãe, cada um exerceu dentro do sistema familiar, cada um seu papel. Então, sobre liderança, sobre segurança, sobre posicionamento, Ed Carlos viu muito isso do pai e ele replica. Então, toda vez quando ele vinha com autoridade, com liderança, né, em relação a Você mim, se machucava. porque eu não tive isso do meu pai, eu via na minha mãe. Só que minha mãe era para desenvolver papel de mãe, né? Então, por conta disso também, né? Quando eu entrei em desenvolvimento humano, então as coisas começaram a se encaixar. A florescer a sua mente para entender, né? Porque muito, no caso, nosso relacionamento é mais sobre mim do que sobre ele, porque ele já está numa jornada muito maior. E às vezes as pessoas até perguntam, como é que é ser esposa dedicada, tal, que conhece as pessoas? Eu digo, então, às vezes eu tento fugir, mas eu não consigo. Então, assim, nos mínimos detalhes, na forma de eu escrever, no áudio, até às vezes quando eu tô dentro de casa, uma postura, ele já sabe que eu não tô bem. E quando ele olha, faz vezes comigo, pronto, aí não tem como. Porque ele fica ali 1 hora, ele fica instigando, perguntando. Então, hoje a gente tem uma relação de sócia, de esposo e de melhor amigo também. Então, que isso você conseguiu mediante o seu comportamento de treinadora. Sim. Começou a se comportar, a se ver. Eu digo porque eu me vejo assim hoje. Antes eu também não me via assim. E é interessante quando a gente olha para dentro. Eu fiz um V0 com ela e com o Alderi. E foi significante. Eu saí da sala, eu não saí da sala. Eu deixei os dois se olhando e eles não conseguiram se olhar. Lembra? É muito forte. E eles conseguiram, eles não conseguiram, começaram a rir, deu uma crise de riso nos dois. E eu disse, vocês precisam se ver, vocês precisam se olhar no olho, façam um V0. Porque eu queria que, ele fez, eu vou ter que dizer a ela o que eu sou, Ângela. Pronto, ela já diz o que eu não sou. Eu digo, Alderi, não é para você dizer isso. É para você chegar para ela. E aí foi quando começou e eles começaram a falar. E teve até uma hora que foi desconfortante, mas depois teve uma hora que parece que engatou. E aí foi quando ele disse, eu preciso mudar. E assim, ele entendeu que na mochila emocional dele, ele é muito reativo. Mas é do conforme. A criança... É a criança pequena dele. A criança ferida. Interior que quer reverberar por dentro. E que a gente... O gatilho emocional que chega, eu não sei me defender, né? Aí a gente vai fazer o quê? Age da forma intuitiva. E vem sem você sentir. Porque eu tive um amigo muito conhecido na cidade, e ele aconteceu uma situação bem desagradável. O cara bateu nele numa moto, ele foi, quando bateu nele na moto, ele pediu desculpa ao cara. E o cara voltou com a moto em cima dele, e eu não sei o que foi que ele disse, que eles se agarraram nos tapas. E ele veio fazer a ferramenta comigo. E aí ele chegou para mim, Ângela, eu preciso mudar, porque eu sou reativa. Eu disse, qual foi o gatilho que dessa emoção que gerou? E aí ele é um cara forte, grandão, ele disse, segura na minha mão, porque agora você me desmontou. E aí eu trouxe para ele enxergar que a dor que estava mexendo com ele na mochila emocional dele era de lá de trás, que estava aqui dentro. Todos nós aqui temos a nossa criança. Lai Luft já dizia, todos nós pisamos todos os dias na nossa criança. A infância da gente, ela está arraigada em nosso dentro da gente. Então, tem muitos movimentos que acontecem que nós continuamos a trazer ela dentro dessa vida de adulta. Só que a gente não consegue entender que o outro também tem. Que aí vem a parte da empatia.
Que aí vem a parte da que quando a gente começa a olhar para dentro com um olhar diferente, a gente ressignifica. Peraí, ele tá assim porque alguma palavra que eu falei, ele foi reativo. Então ele vai descontar em mim, bem, peraí. Então vamos mudar o cenário. Mas nem sempre a gente consegue mudar, porque também a gente está reativo. E é natural, porque é um casal que está ali. E aí entra o diálogo, como ela falou, né? Tem que se conversar dentro da empresa, tem contrato de expectativa, enquanto casal, a gente precisa o tempo todo estar conversando. O tempo que todo. Eu preciso melhorar, que ainda não está 100%, né? Porque pode até estar bom, mas pode estar extraordinário ainda. Não chegou no extraordinário ainda, né? Então, precisa o tempo todo ter o diálogo e o feedback. Tem que conversar. E é essa plataforma que Miriam ainda sofre, né? Essa dor, o diálogo. Que precisa ser construído. E o que é que você trazia na sua mochila emocional? De casada, de treinadora e também de sócia, que pudesse ajudar ela nessa questão de diálogo? Eu vou começar pelo o pilar emocional, que não tem como fugir, né? Que é a base. Se eu tivesse o conhecimento, né, que Ed tinha na época, provavelmente a gente não teria tido tantos embates, né? Mas a experiência nos trouxe até aqui. Que é o que faz a diferença. É o que faz a diferença no caso hoje. E se tratando, né, do negócio e do casamento, é estabelecer princípios. Você fala assim, não tem como levar trabalho para casa e não tem como... Todo mundo faz. Mas existem algumas coisas que você precisa colocar limite, senão você vai acordar um dia e você está acordando do lado do seu sócio, não do seu esposo. Porque a gente até mentora casais e acaba, muitas vezes, por conta da ausência do diálogo, as mochilas emocionais, que parece até sistêmico, viu? É sistêmico. Nos últimos... Tem trazido muita mochila para você. Nos últimos 2 meses, os atendimentos que a gente fez em casal... Repercutiu? Ressonância? Foi tudo sistêmico. E Ed olhou para mim e disse assim... Amor, tem conteúdo que só pode ser falado no próximo DGI, viu? Porque tava tudo encaixando, né, com o próximo conteúdo que eu vou trazer na próxima semana, que é tudo emocional. A criança interior que tá remexendo e aí que vai reverberando no comportamento, nas atitudes. Você não quer agir, né? Porque você age de forma inconsciente, porque a criança não tratada ainda tá ali viva dentro de você e acaba afetando. A infância é o chão que a gente pisa todo dia. Essa é a frase de Lai Luft. Ou seja, todos os dias, inconsequentemente, nós vamos pisar na infância. Não é porque a gente não está querendo, não, gente. É porque está arraigado dentro da gente. Mas se formos tratados, se aprendermos a olhar para dentro, porque assim, uma coisa que eu costumo dizer é quando a gente for escovar o dente, se olhe no espelho. É 1x0 com você mesmo. Eu tenho alguns clientes que eu mando fazer isso. E ele falou, mas Ângela, eu me olhei no espelho hoje e hoje a lágrima desceu. É porque eu me vejo. E muitas vezes a gente vai escovar o dente assim, ó. A gente não para se olhar. E quando a gente se olha, quando a gente se olha, a lágrima vai descer, vai marejar, porque eu me vejo na minha fragilidade e eu olho para dentro da minha criança. E o que é que eu preciso? Se eu tô olhando para ela, quem olha para mim todos os dias? Quem é a pessoa que mais conhece você? Seu marido. Ele tá 24 horas com você, no trabalho e na empresa. Então, como eu devo fortalecer esse conhecimento, como eu devo fortalecer esse relacionamento e como eu devo ressignificar essa criança. Porque se eu olhar para ele e apontar o dedo todo o tempo para ele, em vez de eu melhorar ele, eu vou declinar. Então eu preciso... Então qual é o meu momento de dizer, poxa, eu sei que ele é assim, então qual é a vertente ao contrário que eu tenho que fazer? E aí entra o processo dela, onde eu vou polir o meu orgulho. Eu tenho que tolir o meu orgulho, né? Que tá aí. Eu não quero aceitar porque eu sou reativa. E aí ela traz a reatividade dela, ele traz a reatividade dela, ela traz a dela. E já no caso de Clara, eu já não acho Clara reativa. Eu acho Clara, calma. Mas eu já acho o marido dela mais reativo. Ele é muito mais reativo do que ela. E aí ele explode, coisa que eu digo, pronto, a amígdala cerebral dele tá falando. Ele explode muito rápido, ele tem mais energia feminina do que ela. Ela tem mais masculina, ela é mais centrada e tal, não sei o quê. E ele vai... Agora, ele é dominante. Dominante de chegar, de resolver. Teve uma vez que nós fomos conversar na Pães-Delícia, lá no escritório, que eu disse, olha, você tá falando com a dominante. E a gente somos iguais. Então, a gente não vai brigar. Por mim, você não briga. Ele fez, porra, hoje a gente é igual mesmo. Eu digo, somos.
Eu não tô aqui para brigar, eu tô aqui pra gente ressignificar esse olhar. Mude por essa questão, não é pro fulano, não é pro ciclano, não é por você. Mas nem nas diversas vezes que a criança não está preparada para receber, ela não consegue se olhar. Ela consegue o quê? Apontar, atacar, reverberar, gritar, porque é a forma de me defender. Porque quando eu era pequeno, eu tive que me defender de alguma forma. Birra. Fazer birra é a pior coisa. É o que acontece muitas vezes nos relacionamentos. A birra. Aí fala, vou ficar sem falar. Pronto, É birra, a criança. birrita. É a criança que fica, eu vou ficar falando aqui, vou ficar com raiva e só depois, quando passar, Eu dentro do meu tempo. E adulto não é assim, gente. Então a gente traz, né, pro adulto, vai ficar o quê? 1 hora, 2 horas, 3 horas sem falar com o esposo, porque ficou... Aí você vem o quê? Pro processo, autoconhecimento, você tem que o quê? Aprender a resignificar. Não gostei, é falar, eu não gostei, amor, do jeito que você falou, me machucou, mas você decidir, não vou ficar com sentimento aqui, né, me agorando dentro de mim e vida que segue. E isso é lapidar dentro de você. Trazendo a vertente do primeiro café de Anjinha, eu quero agradecer a Ana Clara, a Ana Santos e a Miriam por participar, por se permear nesse momento, se permitir olhar que sua dor não é só sua, é dela, é de tantas mulheres que vivem e trabalham com maridos, né? E é um prazer participar do Café com Anjinha com vocês. A Obrigada. gente que agradece. É. Foi ótimo. Pronta pro próximo.